Ontem começamos a contar a história de Andréia e Kleber, fazendo uma breve retrospectiva. Andréia faz faxina em algumas casas de família. Uma delas, a casa de Bernardo, um homem de meia idade que mora sozinho. Um dia, ele propõe que ela faça também a limpeza de um escritório do qual é proprietário. E é ali que ela conhece um rapaz de nome Kleber, por quem se interessa de imediato. O problema surge quando Bernardo começa a demonstrar interesse por ela. E Andréia se vê numa posição delicada. Ontem paramos quando ela chega para fazer a faxina na casa dele e Bernardo a recebe de modo estranho. E é a partir daí que retomamos a narrativa. Assim que eu cheguei, eu percebi que ele estava esquisito. Mal me cumprimentou. E ficou me olhando de um jeito estranho. Lembro que eu fui me trocar. Depois fui até a cozinha preparar o café. E estava ali distraída, de costas para a porta, quando de repente ouvi a sua voz. Posso te fazer uma pergunta, Andréia? Nessas alturas, ele já estava em cima de mim. Mal tive tempo de me virar. E antes mesmo que eu respondesse qualquer coisa, ele já emendou outra pergunta em cima. E olha, bastou escutar aquilo por meu sangue gelar. O que é mais importante para você? O teu emprego ou o teu namoradinho? Repito, eu gelei. Seu tom de voz foi incisivo, como se fosse uma ameaça. Pelo jeito, ele tinha descoberto sobre o meu namoro com o Kleber. Sim, porque de quem mais que ele podia estar falando? Só podia ser dele. Ou será que ele estava dizendo aquilo por conta do que eu tinha falado quando a gente saiu para almoçar? Ele falou que queria me fazer uma proposta. E eu, temendo que tivesse a ver com nós dois, foi logo cortando o mal pela raiz. Tinha dito que estava gostando de outra pessoa, que estava namorando. De modo que numa dessas, aquela sua pergunta não tivesse nada a ver com o Kleber. É claro que agora eu estava namorando de verdade, só que ninguém sabia. Só que naquele dia ainda não estava. Num fio de voz, eu tentei disfarçar. Como assim, seu Bernardo? Eu não entendi. Você entendeu sim, André. Me diga. Eu quero só que você me responda. Se tivesse de escolher entre o teu emprego e esse teu namoro com aquele banana do Kleber, o que você escolheria? Meu Deus do céu. Quando ele citou o nome do Kleber, aí não houve mais dúvida. Ele já estava sabendo mesmo. Mas de que jeito, meu Deus? A gente não tinha contado para ninguém. Pelo contrário, ele realmente estava sabendo. Mesmo assim, eu ainda tentei desconversar o Kleber, mas como assim? Quem foi que falou isso pro senhor? A gente não tem nada. Não minta para mim, André. Eu já estou sabendo de tudo. Você acha que eu sou bobo? Então, era ele, o cara que você falou que estava namorando? Desde quando que vocês estão juntos? Mas é que a gente não está junto, seu Bernardo. Nós só saímos para almoçar esses dias, é só isso. Já falei para você não mentir para mim. Eu estou sabendo de tudo.
Foi por causa dele que você não quis ficar comigo? Meu Deus do céu, o que eu ia responder para esse homem? A minha vontade, na verdade, era de jogar todas as cartas na mesa, falar que era mesmo dele que eu estava falando, que eu e o Kleber estávamos juntos, sim. Mais do que isso, que estávamos apaixonados, namorando. Só que o medo, na verdade, não era só por mim que eu estava com medo. Era mais por causa dele, do Kleber, porque com certeza isso iria nos prejudicar. Até por isso me calei. Baixei os olhos e não falei mais nada. E foi então que, para minha surpresa, ele colocou as duas mãos nos meus ombros e começou a se queixar. Olha, se me desculpe, eu não sei como que eu cheguei a esse ponto. Só que eu não sei como te explicar. Eu me apaixonei por você. Estou sofrendo tanto com a tua indiferença. Aquele dia quando a gente foi almoçar, por exemplo. Mas eu estava com tanta esperança que você me desse uma chance, porque eu queria tanto te fazer minha rainha. Se você topasse, a gente podia começar assim devagar, sem compromisso sério. Eu só queria uma chance. Só isso. Você quer saber de uma coisa? Eu tô falando, mas eu tô falando sério. Se você de repente me desse a oportunidade, você ia ver que eu de repente posso ser o homem que você precisa. A gente pode, no decorrer do tempo, até se casar, se você quiser. Aliás, se você quer saber, é o que eu quero. Você já imaginou? Ser dona da casa, nunca mais precisar trabalhar. Pensa nisso, Andréia. Pensa com carinho. Olha, eu fiquei de cara no chão quando ele falou aquelas coisas todas. Porque estava mais do que na cara. Ele queria me comprar. E olha, não era só pelo fato de ser o meu chefe, e nem pela diferença de idade que havia entre nós. O fato é que eu não sentia nada por ele. E como iria sentir, meu Deus, se nessas alturas meu coração já pertencia a outro? Eu estava apaixonada pelo Kleber. Na verdade, tinha me encantado por ele desde o primeiro dia. De modo que não tinha nem como pensar em ter alguma coisa com outro homem. Eu até tentei explicar isso pro Bernardo, só que falei que tinha muita consideração por ele, muito respeito, que gostava dele, mas que como amigo. E fui clara. Não havia a menor possibilidade de acontecer nada entre nós. Mas sabe quando a pessoa não entende? Ele só faltou se ajoelhar diante de mim, me implorar. Até que quando viu que eu realmente estava falando sério, ele fechou a cara, de novo. E se mostrou uma pessoa tão amarga, que chegou a me assustar. Bom, se você prefere assim, tudo bem. Bom, eu já estou indo para o escritório. Falou aquilo e tomou o rumo da porta. Mas sabe, eu senti aquele peso. Na verdade, eu devia ter ficado aliviada por ele estar me deixando ali sozinha. Mas não sei porquê, eu fiquei preocupada, me bateu uma espécie de mau pressentimento. Tanto que no impulso, quando ele estava saindo, eu perguntei o que ele iria fazer no escritório, já que era sábado. Ele então se voltou assim para mim, e para o meu espanto,
Diz que tinha um assunto sério para resolver com o Kleber. Olha, eu cheguei a estremecer quando ele falou. Seu Bernardo, por favor, não faça nada contra ele. Ele não tem culpa de nada. A culpada fui eu. Na verdade, aquele dia, quando a gente almoçou junto, fui eu que convidei ele para almoçar. Não tem nada a ver com você, André. Na verdade, o Kleber anda muito relapso, viu? Muito relaxado. Quase perdi um cliente esses dias por causa dele. Não é de hoje que eu quero conversar com esse cara. O senhor vai mandá-lo embora? Olha, eu esmoreci quando ele balançou a cabeça, dizendo que sim. É claro que aquilo não tinha nada a ver com o serviço do Kleber. Ele estava fazendo aquilo, tomando aquela atitude, por vingança. Olha, por mais que ele dissesse que não, eu sabia que era. Depois daquelas minhas negativas todas, ele começou a se mostrar uma pessoa tão amarga, tão ressentida. Na verdade, até cruel. Meu Deus, que culpa a gente tinha por ter se apaixonado. Nem eu, nem o Kleber tínhamos culpa nenhuma. Esse tipo de coisa acontece. Olha, eu implorei que ele não fizesse aquilo. Falei que não era justo. E foi então que ele retrucou. Tudo bem, Andréia. Eu posso até atender o seu pedido. Não demitir o Kleber. Só que você vai ter que se afastar dele. Não quero mais saber de sem vergonhice, muito menos lá no meu escritório. O senhor quer que eu me afaste dele, mas não tem mais nem meio mais. Ou você termina tudo com ele, ou então eu mando ele embora hoje mesmo. É você que decide. Tá na tua mão. Olha, até hoje, eu custo acreditar que esse homem tenha tido a coragem de fazer isso. Olha, pareceu até cena de novela mexicana. Não parecia estar acontecendo na vida real. E pior ainda, na minha vida. Eu sei que tem empresas que não permitem relacionamento entre funcionários, só que no caso dele não era isso. Meu Deus, eu não sou boba. Não tinha questão política nenhuma da empresa ali, era questão pessoal mesmo. Meu Deus, a gente nunca tinha trocado um beijo sequer dentro daquele escritório. Nos encontrávamos lá fora, tanto que ninguém sabia que estávamos juntos, quer dizer, ninguém. Até hoje não sei como que ele descobriu. Olha, ninguém quer saber o ódio que me deu desse homem. Ele me deu até aquele final de semana para resolver a minha vida. Do contrário, se eu insistisse naquele namoro, era olho da rua. E ele usou exatamente essa expressão, para não deixar dúvida de que demitiria o Kleber se eu não me afastasse dele. É para se ver até que ponto pode chegar uma pessoa despeitada, sabe? Olha, eu não sei nem como consegui terminar aquela faxina, de tão mal que eu fiquei. Eu ainda não estava acreditando. Como que uma pessoa pode agir desse jeito? Querer obrigar a outra a fazer uma coisa que a pessoa não quer. Juro que nunca imaginei que ele fosse capaz. De qualquer modo, eu e o Kleber acabamos nos encontrando naquele final de dia, naquele sábado mesmo. Eu liguei para ele, contei assim meio por cima o que tinha acontecido e marcamos de nos encontrarmos pessoalmente para terminar a conversa. Aí contei tudo, em detalhes. Ele ficou tão nervoso.
Claro que ficou preocupado. Então era por isso que ele estava com aquela cara esquisita hoje. Puxa vida, não posso perder o emprego, André. Eu tenho a prestação do carro para pagar e tem também a mensalidade da faculdade. Quer dizer, não é só isso, eu tô cheio de conta. Se ele mandar embora, eu tô ferrado. Eu sei. Eu também não quero que isso aconteça. Não quero te prejudicar, mas o que a gente faz então? Ele também não soube o que falar. Até porque, vamos convir, é uma situação tão ingrata. Eu, por exemplo, nunca imaginei que fosse passar por alguma coisa assim. Ele então perguntou se eu achava que o Bernardo seria mesmo capaz de fazer aquilo. Só porque a gente estava namorando. E eu falei que sim. Que ele tinha deixado isso bem claro. E ele então acrescentou: então a gente tá sem saída mesmo. Olha, só Deus sabe como me doeu aquelas palavras, mas é que eu tinha que falar. Senti as lágrimas deslizando pela minha face ao dizer aquilo que eu não queria falar, mas era preciso. Kleber, acho que não tem outro jeito. A gente vai ter que terminar, pelo menos por enquanto, até ele se dar conta de que não está agindo certo com a gente, ou então até a gente encontrar uma outra solução. Você mesmo falou. Ele só abaixou a cabeça e concordou. Eu confesso que nessa hora me bateu até uma certa decepção, porque eu imaginava que ele não fosse concordar, que, sei lá, que ele preferisse enfrentar aquele homem a se afastar de mim. De mais a mais, a gente nem precisava terminar de verdade, bastava fingir. Fazer de conta que não estávamos juntos e... Na verdade, foi exatamente isso que eu falei a ele. Só que ele não quis. Não vai adiantar, André. Sabe, esse cara deve ter colocado alguém atrás da gente. Como que ele descobriu? Você contou pra alguém que a gente tava junto? Não. Nem eu. E como que ele descobriu? Olha, não duvido que esse desgraçado tenha colocado até um detetive. Acho melhor a gente dar um tempo de verdade. Porque se ele descobrir que nós terminamos de mentirinha, ele é capaz de me mandar embora por justa causa. Eu tô numa situação... É como eu te falei, eu não posso perder esse emprego. Não agora, que falta tão pouco para me formar. Repito, me bateu uma certa decepção. Porque não é o tipo de coisa que a gente espera do homem que a gente ama. Fiquei até meio pensativa, achando que ele não gostasse tanto assim de mim. De qualquer modo, acabou acontecendo, na marra, aquilo que aquele homem cruel queria. Porque no fundo, ele planejou aquela atitude e conseguiu o seu intento. O Kleber ficou com medo de ser demitido e acabou preferindo terminar comigo. Pelo menos por uns tempos. Só que vamos convir, né? No amor não existe essa coisa de tempo. Olha, eu fiquei decepcionado demais. E foi por isso que, depois de pensar, decidi não trabalhar mais para aquele homem. Até porque, nessas alturas, era tanta raiva que eu estava sentindo dele. Parei de trabalhar naquele escritório, até porque o clima ficava pesado demais toda vez que eu botava os pés naquele lugar. Eu não consegui me sentir bem nem diante do Kleber.
e nem diante daquele carrasco. E também decidi parar de fazer faxina na casa dele. Não tinha outro jeito. Foi o modo que encontrei para atenuar o meu sofrimento. Até porque eu sabia que ele não ia desistir de mim. Ia ficar pegando no meu pé o tempo todo. E eu não estava enganada. Tanto que no dia, quando fui conversar com ele, para dizer que estava me demitindo de uma certa forma, ele voltou à carga. Voltou a me fazer aquelas propostas. Que iria me dar de tudo, do bom e do melhor, que eu nunca mais ia precisar limpar banheiro na minha vida, que ia me dar uma vida de rainha. Deus do céu. Ele tinha acabado com a minha felicidade. Ele tinha me afastado do homem que eu amava. E ainda tinha a cara de pau de me prometer uma vida de rainha. O pior de tudo é que mesmo depois que parei de trabalhar na casa dele, ele continuou atrás de mim. Aliás, continua me cercando. Tive até de mudar o chip do meu celular. O problema é que eu faço faxina em mais 2 casas do mesmo condomínio onde ele mora, de maneira que quando quer, ele sabe como me pressionar. Ele sempre dá um jeito de me encontrar e voltar à carga, com aquela conversa estúpida, com aquela conversa nojenta. Ele não desiste. Fala que eu o enfeiticei, que me ama, que está sofrendo com a minha falta, que eu devia voltar a pelo menos trabalhar para ele. Só que não tem como. Eu não consigo nem olhar para a cara dele sem sentir asco, porque o que ele fez não tem perdão. Ele destruiu a minha vida, acabou com a minha felicidade. Tentei conversar de novo com o Kleber. Fiz várias tentativas de reaproximação, só que ele prefere continuar assim. Diz que tem medo. E quer saber? O que mais me dói é justamente isso. É perceber que ele não gostava tanto assim de mim. Com toda certeza, o que ele sentia por mim não era tão forte. Ele não deve sentir um dedo de saudade. Não deve estar sentindo a minha falta. Eu compreendo o lado dele, sei que ele precisa do trabalho, mas, sabe, juro por Deus, é isso que me deixa mais triste. Porque eu me apaixonei de verdade. Tanto que preferi sair do emprego. Não iria conseguir viver daquele jeito, tão perto dele e ao mesmo tempo tão longe. Olha, se eu soubesse que ia sofrer desse jeito, não teria aceitado fazer faxina naquele escritório. Desse modo, não teria conhecido o Kleber, não teria me apaixonado, feito uma menina, e não sofreria a decepção que sofri. Olha, antes de conhecê-lo, minha vida não era aquele mar de rosas. Mas pelo menos eu estava tranquilo, em paz. Agora, em tudo que eu olho, eu vejo a imagem desse homem. E essa dor aqui, no lado esquerdo do peito, fica latejando o tempo todo. Ah, meu Deus, por que as coisas tinham de ser assim? Por que a gente se apaixona, sendo que é só para sofrer, só para chorar? Me apaixonei de verdade, mas ele roeu a corda quando a situação apertou. Amei de verdade e continuo apaixonado. Continuo amando um homem que dizia que gostava de mim, mas que na verdade, por medo de perder o emprego, abriu mão do nosso amor. Dizia que me amava, mas até hoje eu pergunto, será que amava mesmo, Kleber? Será que um dia você realmente me amou de verdade?
smile as he crosses the street. Seems embarrassed